Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai assistir esse vídeo. Vamos continuar lendo o livro Lar Adventista e agora no capítulo 10, quando é necessário um conselho. Para o dia de hoje, buscar conselho na Bíblia. Vamos para a leitura? Acompanhe comigo. Instituído por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada e nunca se deve entrar neles em espírito de egoísmo. Não pense unicamente em você. Lembre-se que você está constituindo uma nova família, mas sem abandonar seus pais, sem abandonar os pais daquele com quem você irá se casar, ou daquela com quem você irá se casar. É uma nova família, mas na verdade você passa a ser um novo filho ou passa a ser uma nova filha. Portanto, não seja egoísta ao entrar num relacionamento assim. Aqueles que pensam em dar esse passo devem considerar-lhe solenemente e com oração e a importância e buscar conselho divino a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e você verá a diferença que isso fará na sua vida conjugal. A instrução dada na palavra de Deus a esse respeito do casamento deve ser cuidadosamente considerada. O céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com as direções dadas na Escritura, na Bíblia Sagrada. Por isso lhe aconselho, leia Gênesis capítulo 2. Está ali o primeiro casal, como Deus formou o homem e a mulher. A necessidade do homem de ter uma companheira e a formação da mulher, da costela do homem, para lhe ser uma ajudadora, uma apoiadora, não ser pisada e nem pisar, mas ser alguém que esteja ao lado para apoiar e fortalecer um ao outro. Leia Gênesis capítulo 2, veja a formação do homem e da mulher, o primeiro casal criado e abençoado por Deus. Continuando a leitura. Se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma reflexão e juízo desapaixonado, é o assunto do casamento. Casamento é coisa séria. É algo para a vida toda, até que a morte os separe. Portanto, pense bem antes de tomar esse passo. E lembre-se que o voto do casamento fala de alegria e de tristeza, de saúde e de doença, de riqueza e também de pobreza. Dificuldades virão, mas se os dois estiverem de acordo e de acordo com a palavra de Deus, irão ter um casamento abençoado e feliz. A continuidade da leitura diz assim: se há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Estude a Bíblia. Estudem juntos a Bíblia. Busquem conselhos na palavra de Deus para terem um relacionamento conjugal de acordo com a vontade de Deus. Há vários textos na Bíblia que nos orientam nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 7, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Efésios, no capítulo 5, Gênesis, capítulo 1 e 2, mostram e orientam como deve um casal viver unido. Deuteronômio, capítulo 5, e Êxodo, capítulo 20 também. Busque orientação e conselhos na palavra de Deus. Mas a ideia predominante é a de que nesta questão de casamentos, os sentimentos é que devem ser o guia. Não permita que isso aconteça com você. Sentimentos
São agradáveis, são bons alguns, muitos deles, mas não devem conduzir a sua vida por sentimentos, por emoções. A razão deve ser seu guia. A Bíblia deve ser seu guia. E em muitíssimos casos, diz Ellen White no livro O Lar Adventista, o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva à ruína certa. Sentimentalismo, emoções são passageiras. Com o tempo vai mudar. E aí, se você tomou uma decisão fundamentada em sentimentalismo, em uma paixão, infelizmente, a ruína é certa. É aqui que os jovens mostram menos inteligência. Esses dias nós vimos o exemplo de Salomão. Salomão foi o homem mais inteligente da face da terra, mas em questão de relacionamento conjugal, foi o menos inteligente. Você acha que eu e você, que não somos tão inteligentes como Salomão, daríamos um passo certo entrando num relacionamento conjugal fundamentado em emoções, em sentimentalismo? É fracasso, com certeza. Muitos jovens mostram menos inteligência do que em qualquer outro assunto. É aqui que se recusam a ouvir razões. Jovens, tenham ouvidos à razão. Pare para orar. Pare para ler a Bíblia. Pare para ouvir o conselho de alguém mais experiente e cristão que está casado há muitos anos. Dê atenção à Bíblia, à palavra de Deus. A questão do casamento para ter, melhor dizendo, sobre eles um poder ineficiente. Não se submetem a Deus. Seus sentidos se acham como que acorrentados. E eles seguem seu caminho com certo segredo, como se temessem que seus planos fossem contrariados por alguém. Eu sei que é difícil ouvir um não, eu sei que é difícil ouvir alguém lhe contrariando, dizendo algo que é totalmente diferente daquilo que você pensa. Mas aconselho a você, jovem, a aproveitar a sua idade para fazer a vontade de Deus. Você está em pleno vigor físico. Aproveite isso. Você está com plena disposição para aprender. Aproveite essa disposição toda para aprender sobre Deus, sobre a Bíblia Sagrada. E aproveito e lhe indico um hino para cantar. Novo Inário Adventista, pesquise aí no YouTube, Alicerce Seguro. A Bíblia Sagrada é um firme fundamento para nos conduzir à felicidade, o reino eterno de Deus, que é um reino de felicidade. Continuando a leitura, muitos estão navegando em perigoso porto. Precisam de um piloto. Desdenham, no entanto, receber o tão carecido auxílio, julgando que são competentes para dirigir seu barco, e não reconhecendo que ele está prestes a dar num recife oculto, o qual lhes poderá causar o naufrágio da fé e da felicidade. Talvez você já tenha ouvido a história de um capitão de uma embarcação que há muitos anos era capitão, falando com um soldado raso, dizendo: desvie seu curso. E o soldado raso: olha, quem tem que desviar o curso é você. E o capitão mostrando: eu sou um capitão com longos anos de experiência, desvie seu curso. E o soldado raso diz: eu mal e mal comecei a minha função, só que eu estou numa ilha, cuidando de um farol, e eu não tenho como desviar seu curso, portanto desvie você. Jovem, não seja como esse capitão arrogante. Conduza o navio, mas ouvindo conselhos, para que a sua fé não venha a naufragar, não venha a afundar. A menos que sejam diligentes estudantes dessa palavra, da Bíblia Sagrada, cometerão erros graves. Estude a Bíblia. Errar
é grave e doloroso, os quais, esses erros, desmancharão a sua felicidade e a de outros, tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Dê ouvidos aos conselhos do livro O Lar Adventista. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te dou por tuas orientações e conselhos. Ajuda-nos a tomarmos um firme propósito de recebermos orientações da tua palavra, buscarmos a ti em primeiro lugar a cada dia, e assim, ó Senhor, encontrarmos felicidade e tornarmos nosso lar feliz e a força da nação. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.